A economia brasileira em 2017 sentiu os efeitos da pior crise recessiva da história, com o aumento do índice de desemprego, inflação alta e o crescimento relativamente baixo do produto interno bruto, de 1%. Após a queda de 3,5% em 2015, que se repetiu em 2016, o pequeno crescimento da economia em 2017 pode ser considerado uma conquista diante dos índices passados. A agricultura e a pecuária tiveram participação decisiva com crescimento de 13%. Foi uma super safra, né? Uma safra de 240 milhões de toneladas, né? Que é um fator espetacular. Isso aí a gente tem que atribuir a dois fatores fundamentais. Primeiro, a questão climática, que foi muito favorável, e segundo, a questão da produtividade da área agrícola do Brasil, que eu considero uma das melhores do mundo. A cada ano isso tem melhorado muito. Então, isso faz parte desse aumento que teve, né? Em termos de produtos, especificamente, a soja e o milho foram os grandes destaques. Já no setor industrial, em 2017 o desempenho não foi o mesmo, pelo contrário, foi inexpressivo. A contratação de trabalhadores é sempre uma das variáveis que demoram a se recuperar após a recessão, e os números ainda são camuflados. Muitos trabalham na ilegalidade ou no mercado informal e não entram nos números oficiais. A diminuição do setor de serviços foi um reflexo do desemprego de aproximadamente 12 milhões e 700 mil pessoas, assim como a diminuição do consumo, o que, consequentemente, aumentou a recessão. A indústria foi muito afetada pelo poder de compra das pessoas. Então, o fato deles ficarem na posição de 0% já foi um sinal de muitas boas perspectivas para o próximo ano. Em termos de serviço, nós tivemos um crescimento de 0,3%. Os serviços, ele pesa, é o item que pesa mais dentro da composição do PIB. Então, na verdade, ele é muito afetado pela questão do poder de compra da população. Para combater a recessão e incentivar o crescimento da economia brasileira, foi necessária uma estratégia eficiente. O governo fez uma medida bem inteligente. Foi a injeção de 66 bilhões de reais via o FGTS. Ele liberou o FGTS para a população, o que fez aumentar o poder de compra da população. Então, isso gerou maior fortalecimento e, consequentemente, avançar sobre a questão de comércio, as questões de compras internas. As oscilações dos preços dos combustíveis e do gás, assim como a dos alimentos, bebidas e produtos de limpeza, criou a impressão de que a inflação não diminuiu, como foi informado por dados oficiais. Esse fato teve impacto na redução do consumo e afetou a retomada da economia. A população demandou menos, ao demandar menos, os preços foram caindo e, obviamente, a inflação foi decrescendo. E isso foi muito bem aproveitado pela política monetária do Banco Central, que foi reduzindo os juros à medida que isso ia acontecendo. Ora, isso foi um momento fundamental para que o Brasil tivesse uma taxa de juros mais na realidade em relação aos outros países. Além do mais, uma queda na taxa de juros significa um aumento do crédito, o que fortalece ainda mais o consumo interno. Em 2017, o Brasil teve um saldo de balança comercial de 68 bilhões de dólares, o que não acontecia há décadas, creditado mais à redução da importação do que às exportações. Maior parceiro comercial do Brasil, a China teve participação direta nesse resultado e a cada dia amplia sua participação na economia brasileira. Eu vejo agora a China
tendo uma participação diferente, ela está fazendo maiores investimentos e diversificando seus investimentos. Isso é muito importante. Antigamente, a China ainda é o maior parceiro comercial do Brasil, mas era um comprador de commodities. Agora não, é mais um parceiro do Brasil com investimentos internos e também procura captar investimentos do Brasil na própria China. Mas o que falta ao Brasil para conquistar o respeito e atrair mais investimentos estrangeiros em sua economia? Dar aos investidores externos a certeza que vai fazer as reformas necessárias para equilibrar as contas públicas, né? Isso vai passar pela política fiscal. A política monetária já está mais ou menos resolvida. E aí sim, o Brasil tem que investir muito em infraestrutura, que é muito carente no Brasil, e aí contamos com a ajuda da China para isso, e também olhar a questão da educação voltada à inovação, porque nós vamos passar, já estamos passando por outros lugares do mundo, uma grande revolução industrial. Então agora é um pouco esquecer o passado e olhar para frente, né? Ver o que a gente pode fazer em termos de startups, de jovens talentos, de brilhantes mentes, em todos os lugares. Isso não é só aqui no Brasil, em todos os lugares. Então, a partir disso, com os recursos que nós possuímos e os parceiros certos, eu acho que o Brasil tem bastante chance de ser um país bastante vitorioso no futuro. Em um ano de eleição, cabe aos brasileiros fazerem a escolha certa nas urnas, para que essa profecia se torne realidade.